Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo da comissão parlamentar de inquérito, né? E que vai investigar as ações do Bolsonaro diante da pandemia. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela foi instalada com muito atraso diante de todas as ações absolutamente criminosas desse governo com relação à pandemia. Eu sei que algumas pessoas custam, às vezes, a compreender isso, mas quando o Bolsonaro realizou aglomerações e quando ele foi contra as medidas restritivas, ele simplesmente ajudou e contribuiu que o número atual de mortos da pandemia chegasse até 350 mil mortos. Isso não se trata de uma opinião, é um fato. E as pessoas que ficam contra essas medidas restritivas, elas não estão olhando para a realidade da pandemia no Brasil. O Brasil tem hoje um dos piores retratos mundiais da pandemia por causa da progressão da pandemia, mesmo num período que nós já temos vacinas, mas que não conseguimos vacinar em grande quantidade porque esse governo mostrou falta de compromisso com a vacinação e faltou um programa de vacinação. Vale lembrar que uma das vacinas, a Coronavac, foi chamada de vacina por esse governo, né? Vacina chinesa, foi tratada com preconceito, né? E vale lembrar que até hoje existe disputa para colocar a Sputnik, a vacina russa, em território nacional. Os governadores estão tendo que ir é, argumentar juridicamente para tentar comprar a Sputnik, porque o governo brasileiro olha com maus olhar, tem um olhar, né, meio negativo com relação à Rússia, e aí a vacina russa, que é uma das vacinas, inclusive, segundo testes, com uma das melhores eficácias, não está tendo presença aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter clareza disso. Agora, imaginar que essa CPI necessariamente vai produzir o que eu criei um abaixo-assinado para produzir, que é um impeachment ou a interdição do Bolsonaro, me parece um excesso otimismo. Aliás, se vocês quiserem ver esse abaixo-assinado, ele está no comentário fixado, assim como o link para o nosso curso introdutório sobre Marx, que eu torço para que você se inscreva no curso ou divulgue em suas redes sociais. Você estaria ajudando muito o canal se você fizer isso. Essa CPI, lamentavelmente, diante do Congresso e do Senado que nós temos, né, e ela foi instalada no Senado, mas diante desse Congresso, né, diante dos políticos que nós temos, ela tem uma grande probabilidade dela simplesmente ser um palco de desgastes para o governo Bolsonaro. Então vai prejudicar o governo Bolsonaro, o que é bom, mas, infelizmente, dificilmente vai ter uma atitude mais firme, mais poderosa contra o governo, porque é um Congresso e é um Senado de muita gente conservadora. E de muita gente que, nesse momento, não quer ir contra esse setor da sociedade brasileira, né? Em vários momentos se acovardou, a não ser que agora mude a postura, mas até agora vem se acovardando diante da extrema direita. Isso é muito importante de ter clareza para as pessoas não projetarem um excessivo otimismo. Né? Sobre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele continua zombando, né, da pandemia, né? E recentemente diminuiu o auxílio emergencial, né? E continua culpando os governadores por todos os males, claramente numa estratégia eleitoral, porque ele será confrontado tanto na CPI quanto nas eleições, se ele chegar até lá, com tudo que foi feito e não foi feito durante a pandemia pelo governo dele, e ele vai usar como álibi que o problema foram os governadores e que não deveria ter tido medida restritiva, o que a resposta adequada é dizer que sem as medidas restritivas nós teríamos tido o dobro ou talvez o triplo de mortes. E você, então, Bolsonaro, defendia e continua defendendo que mais gente morra no Brasil de Covid. E para evitar a insegurança alimentar, o que deveria ser feito é aumento e manutenção do auxílio emergencial. Eu digo aumento porque, na verdade, o auxílio emergencial que está sendo oferecido agora ele é muito menor do que foi oferecido antes. Então, a manutenção do auxílio emergencial anterior ou um aumento desse que é um auxílio que está sendo oferecido agora, né, o que está sendo pago agora, que é ridiculamente baixo
e que não vai resolver os problemas, especialmente da insegurança alimentar de parte da nossa população. Aliás, uma coisa que lamentavelmente eu previ que iria acontecer aqui no Brasil. O pessoal que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu disse lá atrás que se não tivesse auxílio emergencial, e por isso que eu criei um abaixo-assinado Renda Solidária Já, tá, faz parte dos abaixo-assinados que estão no comentário fixado, porque eu entendia que os prefeitos e governadores de esquerda, como o Admilson Rodrigues está fazendo em Belém, com Bora Belém, tinham que ter a iniciativa de criar programas de prefeituras, de governo de estado, né, para poder minimizar esse problema. A gente não pode confiar no governo Bolsonaro. Eu faço esse vídeo para temperar um pouco o otimismo em relação à CPI, mas pressionar ela e pressionar os políticos envolvidos na CPI, vocês devem fazer isso, para que eles apontem, sim, todos os crimes que custaram vidas nesse país cometidos por esse governo. Não pode, as pessoas que morreram merecem isso e muito mais, não é? Porque elas não mereciam ter morrido dessa forma, com a conivência e a participação ativa de um governo que foi contra as medidas restritivas, que eram a distanciamento social, era a única estratégia até a disseminação da vacina que poderia ter evitado mortes. E esse governo contribuiu ativamente para minimizar essa estratégia fundamental, junto com testagem em massa, que deveria ter sido feito e não foi feita. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. Torço para que se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Se você gosta muito, quem sabe até se torne membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.